Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos. Hoje eu vou falar um tema muito importante, muito relacionado à força muscular, a famosa sarcopenia. É uma palavra um pouco difícil, eu sei que pouca gente tem intimidade com essa palavra, mas isso nada mais é do que a perda de força muscular, perda de massa muscular, né? Aquele emagrecimento, aquela perda de funcionalidade, você deixa de fazer coisas que antes fazia com mais facilidade, para de repente começar a perceber que não é a mesma pessoa, né? Perceber, muitos pacientes chegam no consultório falando que parece que envelheceu 10 anos no último ano, né? Como quando o paciente começa a relatar que está sentindo o peso da idade, mas isso não precisa ser assim. Embora seja muito frequente, embora seja muito comum existir a sarcopenia na terceira idade, você pode e deve evitar esse problema e manter a sua força muscular, manter a sua vitalidade até as idades mais avançadas, né? Chegar nos 100, chegar a passar dos 100 anos e o principal, com qualidade de vida, mantendo a sua autonomia, podendo decidir o que você quer, mantendo a sua independência, podendo ir aonde você quer. Eu acho que isso é o que todo mundo deseja, né, no envelhecimento, manter autonomia, não ter dor, claro, né, ter qualidade de vida. Isso sim é qualidade de vida. Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar os primeiros sinais e sintomas dessa terrível síndrome que é a sarcopenia, que você pode estar enfrentando e muitas vezes encarando com normalidade. Então você vai aprender aqui nessa aula, nesse vídeo, como identificar e de repente perceber que está tendo isso e saber como agir, né? Procurar ajuda o mais rápido possível. Eu já vou dar um spoiler aqui, que a sarcopenia, que é a perda de força, a perda de massa muscular, esse desconforto que muitas vezes você pode estar apresentando, está muito relacionado ao sedentarismo, que é a falta de atividade física, fica muito tempo parado dentro de casa, e principalmente a uma alimentação inadequada, né? Quando a gente fala em alimentação no idoso, a gente sempre tem que pensar em proteína. Proteína é um macronutriente que a gente costuma chamar, que os alimentos fornecem, né, essa molécula, né, de aminoácidos, esses aminoácidos que são essenciais para que nós possamos criar massa muscular e manter a força e a nossa massa muscular. Obviamente, alguns hábitos devem ser desestimulados, como por exemplo, fumar, né, que é o tabagismo, e beber, fazer uso abusivo diário de bebida alcoólica. Esses hábitos fazem muito mal para a saúde muscular. Por que é tão importante a gente falar nisso aqui? Eu cada vez mais tenho incentivado e tenho tentado socializar, democratizar informações importantes, porque a gente sabe o quanto que isso impacta na qualidade de vida. Então, nesse vídeo, em especial, eu vou estar falando bastante da questão da funcionalidade, né? Na questão da dificuldade que você pode estar tendo agora para fazer uma compra, para ir no mercado, para ir no banco, para sair de casa, para fazer um passeio, sentindo dor nas pernas, dor no corpo, subir um lance de escada, antes subir não está tendo, não está conseguindo mais, né? Até a questão da mobilidade, da flexibilidade de colocar um sapato, de calçar uma meia. Cada vez mais essas tarefas rotineiras, essas tarefas do dia a dia estão se tornando cada vez mais difíceis de serem realizadas. Então isso tem sim como estar evitando. Você deve abordar isso, você deve conversar isso com o seu geriatra para começar a entrar num processo de reversão. Por que é tão importante a gente falar nisso? Primeiro porque a gente está tendo uma prevalência muito grande, ou seja, um aumento do envelhecimento. Cada vez mais pessoas estão enfrentando o principal fator de risco da perda de massa e de força muscular, que é o envelhecimento. Quanto mais velho a pessoa fica, quanto mais os anos passam, mais o risco aumenta, maior é a chance de desenvolver esse problema.
Com cada vez mais o envelhecimento da população, a gente tem cada vez mais um número aumentado de pessoas sofrendo desse mal. Os principais sintomas, quando se está iniciando o quadro, ou mesmo quando já está estabelecido, impacta diretamente na qualidade de vida. Então você não consegue mais passear com seus netos, você não consegue muitas vezes fazer algum hobby que costumava fazer, até mesmo algum passeio com a família, tem cada vez mais dificuldade. Você começa a entrar num ciclo vicioso, porque começa a, de repente, evitar de sair de casa. E o evitar de sair de casa vai causar mais sedentarismo e você não vai conseguir manter e recuperar essa força muscular. A principal importância também de identificar precocemente, identificar esses sinais e sintomas de perda de massa e força muscular, é para evitar a questão da queda, né, o risco de queda. Então a gente percebe muitas vezes que o idoso está tendo um envelhecimento ativo, está tendo um envelhecimento saudável, bem controlado as doenças crônicas, e eventualmente ele pode ter algum desequilíbrio produzido aí pela sarcopenia, pela perda de massa muscular, apresentar uma queda e como consequência dessa queda, ter uma fratura. Né? Os dados, infelizmente, são muito aterrorizantes até. Né? 30% dos idosos que têm uma queda com fratura de fêmur, que é uma fratura muito comum, morrem em até 1 ano. Então, de cada 10 idosos, 3 vão morrer em 1 ano em decorrência da queda, decorrência de uma fratura. Então, a melhor maneira de estar prevenindo a fratura, de estar prevenindo uma queda, claro, juntando a segurança do ambiente, é você manter sua saúde muscular, manter a massa muscular adequada, manter a sua força muscular. Então vamos lá, eu vou falar 10 sinais e sintomas que você pode estar sentindo e nem imagina que pode estar relacionado com a sarcopenia. Claro que se você conhecer alguém que está tendo esses sintomas também, você deve alertá-la, a procurar já um geriatra para estar fazendo uma avaliação mais pormenorizada. O principal sintoma que você pode estar percebendo é a perda de força muscular. Então, aquele peso que você já tinha hábito de carregar, por exemplo, um vaso de planta, as compras no supermercado, se você começar a perceber que está sentindo que como se eles estivessem mais pesados, ou você percebe que está cansando, que não está conseguindo manter esse objeto nos braços ou na mão como antes, algum tempo atrás, conseguia manter, você provavelmente já está tendo uma perda de força. Então essa força muscular sua já está diminuída. Então esse é um sintoma bastante relevante que você deve estar atento. Se está sentindo que a sua força não é mais como era antes. O segundo sintoma é a fadiga, ou seja, um cansaço. Né? Você vai subir um lance de escada, você começa a sentir que a perna está mais pesada, você começa a ficar mais ofegante, você começa a ter falta de disposição, né? Você vai no mercado, por exemplo, já no começo, no primeiro corredor aí do mercado, você já começa a perceber que está cansado, que o corpo já está pedindo para sentar. Então isso também não é normal, isso não vem com a idade, isso pode ser também mais um sintoma da sarcopenia. O terceiro sinal pode ser um pouco mais difícil de perceber. É muito comum perceber esse sinal quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa, por exemplo, né? Que é a perda evidente de massa muscular. É quando você olha, de repente, para um vizinho que não vê há muito tempo, ou mesmo para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, quando fica algum tempo sem ver e percebe, nossa, como está emagrecido, como está fraco, né? Como a perna está fina, como o braço está fino. Então essa perda de massa, quantidade mesmo de músculo que está diminuindo. Então isso é bastante importante também perceber. Se você perceber que suas roupas estão mais largas, né, que a manga da camisa que antes ficava mais justa, agora está mais larga, isso certamente já está apresentando uma diminuição na quantidade de músculo, que é a massa muscular. O quarto sintoma está muito relacionado com a perda de equilíbrio. Então, é muito comum o paciente achar que tem a labirintite.
né, aquele problema de tontura que eventualmente já teve algum período da vida, e achar que essa labirintite, ou seja, essa tontura não está melhorando. Toma vários medicamentos, passa em vários médicos, muitas vezes em otorrino, até em médicos na emergência, e percebe que não está melhorando. Isso, essa falta de equilíbrio pode ser, e muitas vezes até está relacionada à falta da força muscular. Então, as pernas, que são a base do nosso corpo, principalmente quando a gente caminha, elas têm que estar muito bem coordenada com o nosso cérebro, né? Então, por uma série de mecanismos de contratura e de relaxamento da musculatura da perna, é que faz com que a pessoa ande sem que perca o equilíbrio, né? Que permaneça em pé e que caminhe, né? Muitas vezes a pessoa relata que está na calçada e de repente começa a caminhar para o lado. Isso muitas vezes pode ser um sintoma inicial da perda de força muscular nas pernas e na região do quadril. O quinto sinal é se você perceber uma diminuição na velocidade de caminhada. Então a gente chama de lentificação da marcha. Esse dado é tão importante que tem vários estudos até que correlaciona a velocidade da marcha até com expectativa de vida. Então, quanto mais devagar o idoso está começando a andar, pior é o prognóstico dele com relação à expectativa de vida. Então, muitos autores até dão importância com relação à velocidade da marcha até como um sinal vital, né? Assim como mede pressão arterial, assim como mede pulso, assim como mede respiração, temperatura, velocidade da marcha deveria também ser avaliado no idoso como um sinal vital. Tal é a importância que esse sinal de diminuição pode impactar na qualidade de vida e no prognóstico de mortalidade do idoso. O sexto sintoma é a perda involuntária de peso. Ou seja, se você está perdendo peso, mesmo sem fazer nenhuma atividade física, sem fazer nenhuma alteração alimentar, não modificar sua dieta, certamente essa perda involuntária está às custas de massa magra, às custas de massa muscular. Então é muito importante também que você tenha uma balança de banheiro em casa, para estar se pesando constantemente, pesando o idoso aí que convive com você, para que esse seja um parâmetro também. O idoso que geralmente emagrece sem querer emagrecer, sem nenhuma restrição calórica, sem nenhuma alteração, ele pode estar perdendo massa às custas de perdendo peso às custas de massa magra. O sétimo sintoma é uma queixa de fraqueza generalizada. Não é aquela fadiga, aquele cansaço. É mais fraqueza mesmo. Para levantar da cama você faz um esforço grande, para levantar do sofá muitas vezes você faz um esforço. Até mesmo muitas vezes para cozinhar, para cortar algum legume. O tempo que está em pé, para estar no fogão, por exemplo, já está sentindo a perna cansada, os braços cansados. É o corpo todo cansado. Esse também é um sinal muito importante que você deve valorizar. Dor muscular é um outro sintoma que você pode estar tendo, que também pode estar relacionado à sarcopenia, quando associado a outros sintomas que possam aí corroborar com esse diagnóstico. Então, por exemplo, quando você sente dor, eu costumo dizer que é dor na carne, é dor no músculo, né? A gente, quando tem alguma dor, muitas vezes é muito comum, por conta até de osteoartrite, doenças articulares, o idoso ter dores nas articulações, principalmente a articulação do quadril, a articulação da coluna, é a dor quando se movimenta, quando dobra o corpo, quando se levanta. Agora a dor, a palpação da carne, principalmente nas costas, no braço, na coxa, quando o músculo dói, também é um sinal que a gente tem que valorizar bastante aí como uma possível perda de massa muscular, que é a sarcopenia. Mudança na postura também deve ser observado. Então, com o avançar da idade, quando não há um fortalecimento adequado da musculatura do pescoço, da musculatura das costas, a tendência da postura está se curvando, ficando cada vez mais curvado. Então, essa curvatura, essa deformidade na coluna, essa mudança de postura, também é reflexo
de uma má qualidade do músculo da região das costas, da região dorsal, que não consegue manter, pela gravidade, manter numa posição mais saudável. Então esse sintoma também esse sinal, na verdade, que é o que você está vendo, deve ser bastante valorizado também. E por último, a redução da resistência física. Ou seja, é quando o idoso já faz alguma atividade física, por exemplo, já faz aí a sua hidroginástica, já faz a sua musculação, e de repente ele começa a perceber que o peso que fazia antes está mais pesado, está se cansando já nos primeiros minutos de aula. Então, a atividade física no idoso sempre tem que estar associada a uma suplementação ou uma ingesta adequada de nutrientes, principalmente de proteínas. Então, se o idoso também estiver fazendo atividade física e não estiver ingerindo adequadamente, ele vai ter um balanço negativo que vai tender para perda de peso e perda de massa. Então, se você já está ativo, já está fazendo atividade física e sente que na academia ou na hidroginástica está se cansando mais, muitas vezes é a hora de se pensar que pode ser já o início de uma sarcopenia e começar a pensar na alimentação, ou ajustar a alimentação mesmo, de horário, café da manhã, almoço, jantar, ou mesmo pensar numa suplementação, principalmente a base de proteína. A gente tem whey, tem vários tipos de proteína que pode estar suplementando na dieta do idoso, principalmente quando ele está fazendo atividade física. Olha, eu vou falar aqui também os principais erros que a pessoa comete quando já surgem esses primeiros sintomas. O primeiro grande erro é achar que isso faz parte do envelhecimento. Achar que é coisa da idade, até faz piada, que é veieira, que é problema de junta, né? Encara isso como se fosse uma coisa normal. E não é normal. O envelhecimento não necessariamente vai vir acompanhado de perda de funcionalidade. Você deve identificar e deve já iniciar de uma maneira ativa um processo para recuperar o que perdeu e manter a musculatura que já cultivou, né? E aumentar até. A gente sabe que muitas vezes, a partir dos 60 anos, é mais difícil de ganhar muito mais massa, né? Ou a gente mantém, que é o mais importante, ou tem um ganho mais discreto. Então, você deve entender que isso não faz parte normal do envelhecimento. Outro erro que eu sempre vejo no consultório também, né, principalmente aí dos octogenários, que a gente, quando recomenda a prática de atividade física, fala que está muito velho, né, que não está mais na idade. Fala, não, eu já estou muito velho, não vou fazer atividade física. Imagina eu fazer musculação dessa minha idade, né? Isso é o principal erro, né, achar que está muito velho para começar a fazer atividade física. Né? A gente sabe que muitas vezes a atividade física é um hábito que tem que ser inserido na rotina. Assim como muitos idosos já têm um hábito de, por exemplo, tomar uma medicação, né, um hábito muito mais saudável é começar a reservar um período do dia para iniciar já uma atividade física. Então não tem idade. Mesmo nos octogenários, né, que são os pacientes acima de 80 anos, acima de 90 anos, os estudos mostram que é possível sim melhorar a funcionalidade e ter ganho, sim, ganho de massa muscular e de força muscular quando associada à atividade física à suplementação adequada. E melhora da funcionalidade. Então, diminuindo o risco de queda, tendo todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente. Nos idosos mais jovens, um erro muito frequente é postergar esse problema. Achar, quando a gente recomenda para começar a se preocupar mais com a saúde muscular, pensar na sarcopenia, achar que não é necessário, porque não está tendo nenhum sintoma, não precisa se preocupar com isso agora. Né? Então, pensar, não, quando começar a dar problema, aí eu vou pensar já em procurar um médico, já procurar uma atividade física. Isso é um enorme erro. O ideal, os estudos mostram, que a grande reserva, a grande quantidade de músculo se faz até os 30 anos de idade. Então se faz até quando o paciente é bem mais jovem.
Então, os pacientes mais jovens, muitas vezes, as pessoas mais jovens se preocupam com a previdência privada, se preocupam com o investimento, um tesouro direto, uma segurança financeira quando tiver na terceira idade, quando já tiver aposentado. Mas não se preocupa no principal investimento, que é o que? A saúde, é reserva muscular, é você criar músculo. Isso sim vai te dar uma velhice tranquila. É a questão de você ter músculo ativo, formar esse músculo enquanto está jovem, que é quando existe o maior pico de formação de músculo, né? O metabolismo está mais propício, isso vai te. Esses músculos que você criou, que você formou até os 30 anos, vai te dar uma segurança muito melhor na terceira idade, quando você está idoso. Então, mesmo que você já está chegando agora na terceira idade, ainda assim você já deve começar a se preocupar. Porque quanto antes já iniciar as atividades físicas, além da questão de hábito, da questão de controle de doenças crônicas, controle do diabetes, e principal, que é o tema da aula de hoje, que é diminuir a chance de ter sarcopenia, de ter perda de massa muscular, quanto antes você já iniciar a atividade física, já é o mais recomendável. Se você já se identificou com aqueles sinais e sintomas e já acha que está em risco de estar desenvolvendo essa perda de massa e de força muscular, eu vou dar aqui algumas orientações do que você não deve fazer. Primeiro, você não deve iniciar uma suplementação sem procurar ou um geriatra, ou um nutricionista, ou um profissional habilitado para poder fornecer uma suplementação adequada. Então não é só comprar em qualquer local vários suplementos e começar a tomar. A suplementação deve ser individualizada para todo paciente. Outra orientação do que você não deve fazer: descer já, por exemplo, se você mora num prédio, se você mora num condomínio, já descer na academia do prédio, que hoje é muito comum, ou ir na praça, nas academias ao ar livre, e já começar sem supervisão nenhuma, já começar a levantar peso, sem que tenha uma orientação adequada, né? O risco de você produzir alguma lesão é muito maior do que o benefício que você possa ter. Então é importante fazer musculação, é importante exercício resistido, mas sempre com uma orientação profissional do educador físico, do fisioterapeuta, para que não ocorram lesões que podem piorar, até porque se tiver alguma lesão vai ter que ter uma fase de recuperação, e esse tempo de recuperação pode até piorar a questão da sarcopenia. Outro erro que é muito ruim até, que muitas vezes desestimula a prática de atividade física para combater a sarcopenia, é criar expectativas irreais. Com um mês, por exemplo, 2 meses aí de academia, de musculação, de alguma atividade física, não ver o resultado esperado, ou criar uma expectativa de que em um mês já vai estar normal, já vai estar muito melhor do que estava antes, já vai estar com muita massa muscular, já vai ganhar bastante massa magra, e isso faz muito mal, porque muitas vezes desestimula. Então fala, não, muitos pacientes falam isso. A gente encaminha muitas vezes para educador físico ou para uma fisioterapia motora, para fortalecimento muscular, faz 1 mês, 2 meses e desiste, porque fala que isso não adianta nada, não melhorou, né? Então, criar uma expectativa de que vai melhorar muito rápido, que vai ter uma mudança evidente muito rápido, isso também é muito ruim. A gente sabe que vai melhorar, é dia após dia, mas não é tão rápido assim. Sempre associando a atividade física com a suplementação adequada. A quantidade de proteína adequada, a quantidade de calorias adequada, para que haja uma construção muscular adequada. Como que se fecha o diagnóstico de sarcopenia? É feita uma avaliação, alguns testes. Existe o teste da apreensão palmar, que é ver a força da mão. Existe o teste do senta e levanta, que é muito simples. Tem um outro vídeo meu que eu explico isso, eu explico exatamente como é cada teste. Quem ainda não assistiu esse vídeo, já pode procurar. Eu vou deixar aqui um card até, para que
esse vídeo depois, quem quiser se aprofundar mais nesse diagnóstico possa assistir. Então existem algumas maneiras através de testes ou através de exames de imagem. Existe uma densitometria de corpo inteiro, existe até ultrassom, existe até tomografia que a gente consegue ver a quantidade de massa muscular. Mas o principal sintoma, os principais testes são testes muitas vezes feitos em consultório e através de queixas dirigidas dos pacientes, que é o teste de apreensão, do senta-levanta, da caminhada, né? Muitas vezes a gente já começa a ver até no consultório a necessidade de fazer algum teste da maneira que o paciente vem da sala de espera até o consultório. A gente já vê, já mensura a velocidade, já vê como é que está, se está tendo alguma dificuldade para andar, a gente já vê como o paciente senta, se escora muito os braços na poltrona para sentar. Então são algumas nuances que a gente já começa a observar para ver realmente se tem algum risco ou não de ter essa sarcopenia. O tratamento e a prevenção gira em torno de atividade física, principalmente do tipo musculação, do tipo que contrai a musculatura, suplementação adequada, principalmente com proteína, parar com hábitos ruins, como fumar, como beber, o sedentarismo, né, claro, é um hábito ruim também, controle de doenças crônicas, então tem que estar um diabetes bem controlado, tem que estar com uma tireoide bem controlada, se tiver alguma doença de tireoide, tem que ter, se tiver alguma insuficiência cardíaca, tem que estar bem controlada, alguma doença pulmonar, ou seja, se o idoso tiver alguma doença de base, o controle dessa doença de base também deve ser realizado para que se tenha sucesso na formação de massa muscular, na manutenção de massa e de força muscular. Então, nesse vídeo eu expliquei o que é a sarcopenia, eu expliquei e mostrei os 10 principais sinais e sintomas que você deve buscar ativamente, você deve pensar se você tem algum desses sintomas. Você deve saber que não faz parte de um processo natural do envelhecimento, essa perda de massa, essa perda de força, essa perda de funcionalidade, e você deve o mais precocemente possível já procurar um geriatra, um nutricionista, procurar toda a equipe de cuidado para que possa reverter, se você já está tendo um quadro desse, e principalmente frear para que isso não evolua. Tá bom? Então esse é o recado do vídeo de hoje. Se você ainda não me inscreve, já clica em se inscrever, já curte para que esse vídeo seja mais distribuído para outras pessoas, para mais pessoas que precisam saber disso, já compartilha com seus amigos, compartilha com o idoso que você conhece que possa estar tendo algum sinal desse, porque isso é uma questão de utilidade pública. Quanto mais essas informações chegarem nas pessoas, maior é a chance de se reverter um processo de envelhecimento que pode não estar indo bem. Então, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo e fique com Deus.